Eu sou Yuri, sou artista aqui da cidade e eu escolhi sentar aqui, não por acaso, né? Eu escolhi sentar aqui nessa cama, nesse leito, porque eu pesquiso, a minha pesquisa de mestrado é O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico. Mas eu pesquiso a loucura a partir de um lugar da experiência e da minha vivência nesse tema, né? Nessa questão, nessa problematização toda. E eu sentei aqui porque antes de ser pesquisador, eu sou uma pessoa medicalizada, hipermedicalizada, eu sou psiquiatrizado, eu sou diagnosticado com transtorno bipolar e quadro de psicose aguda. Eu já passei por 3 internamentos e já tive em leitos parecidos com esse, só que tanto nos meus 2 internamentos aqui em Salvador, que foram pelo SUS, né, o leito era coletivo, né, então você tinha cama individual, só que você dividia a cama com mais 2 pessoas, no caso, 2 pessoas, mais 2 camas com mais 2 pessoas. Então é desse lugar que eu parto a minha fala. A minha fala parte desse lugar, né, de medicalizado, de psiquiatrizado, de diagnosticado e de pessoa que sofreu com o processo de internamento. Eu queria, de uma certa forma, atualizar essa questão da loucura, trazendo um preconceito que eu acho, até conversando com um amigo, que é um amigo de Antonella também, conversando com um amigo nosso, ele colocou a questão que é muito, para mim sempre foi uma questão, né, de pesquisa, de tudo, mas ele colocou uma frase que para mim era certeira, assim: o capitalismo, ele é mental, né? A gente sabe que há um contrato social, que esse contrato social, de uma certa forma, estabelece a relação entre um sistema e entre as pessoas, né, a partir desses acordos, né, que são, né, feitos a todo instante, atualizados a todo instante. E esse preconceito com relação a quem tem esses desequilíbrios mentais, ele é legitimado, ele é naturalizado e na sociedade que a gente vive, ele é autorizado. Ou seja, em todos os ambientes, eu vou dar um exemplo do meu corpo. A partir do momento que eu digo, enfim, meu corpo, minhas regras, e tudo que passa disso, tudo que eu digo não à transmissão do meu pensamento, e a gente vai estar falando disso abertamente, eu estou falando disso abertamente no meu processo de pesquisa de mestrado, e quando eu digo não à transmissão do meu pensamento, qualquer coisa que passe disso é violento. Então essa violência, ela é cotidiana. Em todos os ambientes que a gente estiver, essa violência está na nossa frente, né? Nós somos sujeitos marcados por essa violência. Então, o desequilíbrio, o transtorno, o distúrbio, ele é um marcador social da diferença na contemporaneidade. E assim, e aí a gente vai entrar agora no debate do espetáculo. E aí é isso. Então, começando pelo final, o Andrei, ele não foi preso porque ficou louco. Obviamente, eu acho que todo mundo percebe isso, né? Ele foi preso porque ele destoou desse padrão da normalidade do tratamento em saúde mental, no que diz respeito à psiquiatria clássica e aos modos de tratamento para com, eu não vou nem chamar de doentes, e propositalmente não vou chamar de doentes, mas de adoecidos, porque são adoecidos pelos sistemas. Nós não somos pobres, somos empobrecidos, nós não somos doentes, somos adoecidos. Então, partindo dessa perspectiva, ele foi de uma certa forma colocado no ambiente da loucura porque fugiu a esse padrão de normalidade, que é o distanciamento, que é a tortura, que é a violência, para com esses pacientes de alas
manicomiais, de manicômios. E eu digo que essa ala desse hospital psiquiátrico, ela é manicomial, porque logo no início o narrador vai dizer o quê? Que esse lugar era insalubre, que esse lugar possuía irregularidades. Isso é característico de muitos manicômios. Se a gente pegar tanto na história da loucura, né, proposta por Foucault, que é a partir de um estudo científico muito minucioso, né, de um legado médico, de um legado filosófico, de um legado a partir, né, desses ambientes da loucura, a gente vai está tratando também dessa insalubridade que pertence a esses ambientes. Ou seja, eram ratos, eram pessoas convivendo com isso, eram pessoas torturadas de uma certa forma pelo modo que era visto como tratamento, mas que a gente sabe que é tortura. Então existe uma disputa de narrativa que eu acho que o espetáculo traz muito isso, que é quando a Vânia, ela coloca que eles estão encarcerados e que os métodos de tratamento são torturas. E que para o médico, por mais que ele se humanize e se sensibilize com aquela situação, ele vai ver aquilo como normal. Para ele é natural aquela situação de encarceramento de uma pessoa. E até o figurino, né? O figurino remete à camisa de força, né? Os apertos de camisa de força. Então, assim, de uma certa forma, aquele tipo de tortura que está ali subjetivamente, fisicamente, porque a privação a privação tanto de um direito humano como de um direito pertencente, é um pouco do teu texto, né? Do texto da Vânia, de circular, de ir e vir, é muito doloroso, né? Então, eu já tive nesse ambiente, a gente tivesse um duplo movimento interno. Existe um movimento interno nosso que é um movimento de expansivo, que é um movimento de quebrar aquela barreira e sair daqueles espaços, né, enclausurantes, daqueles espaços agonizantes. Mas existe também uma hipermedicalização nesses espaços. Então existe uma lentidão medicamentosa provocada pelo excesso de medicamentos nesses espaços de internamento. Então você fica meio grogue e ao mesmo tempo você... Então, digamos assim, aqui era o ambiente que eu estava. Eu circulava isso aqui tudo. Eu circulava isso aqui tudo e chorava. Eu circulava e chorava, eu circulava e chorava, circulava e chorava. E era uma angústia muito grande dentro de mim, né, o tempo todo, porque de uma certa forma a minha expressão, que eu acho que também Vânia fala um pouco disso, a minha expressão vinha através de lágrimas excessivas. Eu chorava muito, né? Eu passava o tempo todo chorando e ao mesmo tempo os mínimos quando eu sentia que existia o mínimo de possibilidade de criar, eu cantava, eu dançava e eu queria escrever. E eu escrevia no meu caderno, né, coisas. E esse caderno eu tenho até hoje, inclusive eu acho que ele vai entrar para pesquisa também. Voltando ao espetáculo, né, fala do narrador, local insalubre, espaço de enclausuramento. Espaços de enclausuramento, esses espaços não têm propósito de cura. Esses hospitais psiquiátricos, eles não têm um propósito de cura, porque em nenhum momento se existe o intuito de ajudar alguém que possui, e a maioria das pessoas que estão internadas, elas possuem um transtorno de ansiedade também. É variado, né, os distúrbios e transtornos, mas uma grande maior parcela delas é a ansiedade. A ansiedade num grau tão excessivo, tão incontrolado, que isso gera o transtorno. Então, esses locais de aprisionamento, eles não só não contribuem para a cura, como eles contribuem para que a ansiedade seja aumentada,
né? Então você fica extremamente ansioso quando você está preso, né? Quando você está enclausurado. Então, realmente, esses espaços de internamento, eles não são espaços de cura. Insalubridade com o histórico mundial de Barbacena. E aí, enfim, eu vou trazer Barbacena. Barbacena foi um hospital aqui de Minas Gerais, que tem um livro maravilhoso chamado Holocausto Brasileiro. Que esse livro, Holocausto Brasileiro, compara, por exemplo, o Holocausto, Auschwitz, né, o campo de concentração, com o Barbacena. Barbacena foi um hospital, dito hospital psiquiátrico, mas é manicômio para a gente, né? Porque, enfim, não é hospital, não tem esse intuito. Que foi criado 30 anos após a escravidão, né? De 1903, a inauguração de Barbacena. Existiam dados de pessoas que trabalhavam em situação de escravidão em Barbacena, nesse hospital psiquiátrico, 30 anos após a abolição. A maioria da população era negra, a maioria da população era dissidente, ou seja, eram homossexuais, eram pessoas em situação de rua, que eram levados a esse hospital por, de uma certa forma, romperem com a normatividade da época. Ou seja, 70% das pessoas que entravam em Barbacena, elas não possuíam nenhum diagnóstico de transtorno ou distúrbio mental. 70%. É um número muito elevado, né? Elas vêm a possuir algum tipo de transtorno depois de entrarem, obviamente, porque era um espaço completamente insalubre, que as pessoas conviviam com eletrochoque, que as pessoas conviviam com prisão, que as pessoas conviviam com tortura, que as pessoas conviviam com todo tipo de atrocidade e, digamos assim, desumanidade, e que fere completamente os direitos humanos, né? Tanto que Franco Basaglia, que é um psiquiatra italiano, quando ele vem, quando Barbacena ganha uma visibilidade internacional, quando ele vem para o Brasil e que ele vê Barbacena, ele diz: eu nunca vi isso em nenhuma outra parte do mundo. Algum estudante, eu não lembro bem, algum estudante leva ele para Barbacena e ele sai de lá mudo. A única coisa, o único gesto dele é: chamem a imprensa, porque eu quero falar para a imprensa isso. E daí ele fala sobre a situação de Barbacena e isso ganha um status internacional. Sendo que também há tentativas brasileiras, né, de fazer com que aquilo não exista mais, de combater, de denunciar as atrocidades daquele manicômio. Um sujeito louco, que é também, de uma certa forma, a posição de sujeito da loucura, ela é formulada por dois aspectos. Primeiramente, por um aspecto exterior, ou seja, a sociedade, de uma certa forma, vê aquele indivíduo como louco. Sociedade, diga aí, familiares, amigos, a classe médica, e também com uma identificação com o processo da loucura, que é, por exemplo, o meu caso, e também pelo que eu passei, obviamente eu sou classificado como louco, porque eu tive surto psicótico, etc. Mas eu me identifico com a posição da loucura porque eu entendo a posição da loucura como um lugar de resistência. Resistência ao padrão imperativo da razão, né? Da normalidade da razão, né? Que a razão sempre ela é soberana. Ela se coloca no lugar de soberania, né, às relações que envolvem a desrazão e a loucura. Sendo que esse texto é muito interessante porque ele demonstra a tamanha lucidez da loucura. E essa lucidez ela se dá porque essa personagem ela é muito empática com relação às dores do mundo. Então a injustiça, ela sente a dor da injustiça e ela é contra. Como é a fala
contra a injustiça e as... Eu respondo a violência com lágrimas e ódio, a injustiça com indignação e a infâmia com asco. Isso. Eu respondo à injustiça, à desigualdade, eu respondo a todas as mazelas sociais, reagindo a elas. Ou seja, eu sinto elas. Muito diferente da visão do médico filosófico para ela, que eu acho magnífico esse diálogo, esse atrito, que você não pode sentir dor porque a dor é uma representação. Mas como assim? Eu estou aqui vivendo, eu vejo o mundo, eu apreendo o mundo, eu percebo o mundo, eu sinto o mundo, eu sou afetada pelo mundo, e você vem me dizer que o que eu sinto é uma representação? Como assim? Você já sentiu isso? Ela pergunta, né? Você já sentiu alguma dor na vida? Você já se colocou em meu lugar de alguma forma? Você já foi empático com essa situação? Para você estar, de uma certa forma, dizendo que é tão simples assim, né? Desfazer essa dor que eu sinto e que é uma dor histórica também, né? Então, assim, é isso. Discurso de Vânia contra a opressão, a coação e o impedimento da verdade, problematização do aprisionamento. É interessante, e o que é instigante nesse médico, tanto que ele é depois, né? Ele rompe, a gente já falou sobre isso, ele rompe com esse padrão, essa normalidade do tratamento em saúde mental, ele se sensibiliza com aquele discurso, tanto que no início ele vê na sanidade, ele vê na normalidade, ele busca, né? Mas ele não vê na normalidade inteligência e algo de interessante. E quando ele encontra essa paciente, ele vê um discurso inflamado, ele vê um discurso interessante, ele comenta isso, né? O discurso dela de alguma certa forma, me move, me atravessa, porque é um discurso que ele não está acostumado a ver na sociedade. Então, a gente vai estabelecer, sim, que a loucura, ela é uma ética de existência. Ela é uma ética de existência porque ela é uma ética de contestação à realidade que é posta, à ordem estabelecida de seu tempo. A vivência e a existência da loucura, ela vai estar, de uma certa forma, fazendo um contraponto a tudo que, de uma certa forma, é naturalizado pela sociedade, como o exemplo de injustiça e desigualdade, e que para essa realidade extremamente empática não é natural, nem deve ser. Não é natural e nem deve ser. E tanto que você coloca muito bem isso, né? A Vânia. A fala... Interessante. A fala dele diz que os enclausurados são gente incômoda. Eu saquei essa tua fala, né, já desde o ensaio. E é interessante isso porque, pegando esse gancho de Barbacena, é justamente isso. Entendeu? Quando a gente entende que 70% da população não tinha diagnóstico de transtorno e de distúrbio mental, a gente estabelece justamente esse entendimento de que eram pessoas incômodas à sociedade, né? Eram pessoas que, de uma certa forma, incomodava. Assim como ela, que o discurso dela é extremamente incômodo, né? É extremamente incômodo. Eu estudei psicologia até o 5º semestre. E aí eu li o livro, né, o Holocausto, e li outro livro também, que fala sobre as artimanhas da exclusão, que foram livros indicados pela professora de psicologia social. Nesse livro, As Artimanhas da Exclusão, também tem todas as formas que a sociedade encontra para excluir essas pessoas. E uma delas é exatamente esse: o encarceramento, rotular como louco, como uma série de distúrbios e etc. Então, você está me trazendo muitas emoções do que eu passei, que eu quero voltar e terminar o curso de psicologia. É fantástico isso daí. Que ótimo. Muito obrigada. Que ótimo, estamos juntos, que ótimo. Problematizando tudo isso. Nesse lugar, como eles marginalizam as pessoas.
há uma marginalização, há uma exclusão, há um apagamento, há um silenciamento. Esse discurso é tão incômodo que ele é silenciado. Exatamente. A gente pode dizer assim que o discurso que contesta uma ordem mental, ele é tão invisibilizado que a gente não vê a representatividade desse discurso em nenhum lugar. E é necessária e urgente uma representatividade da nossa contestação. Né? É urgente, a gente não vê pessoas que passaram por internamento falando em locais, né? Dizendo o que foi a experiência delas, falando sobre, né? Problematizando aquelas questões. Porque ainda é uma quebra de tabu, né? É muito difícil. É uma exposição, inclusive, para o próprio indivíduo se colocar nesse lugar e expor o que viveu, e expor o que passou, porque ainda é muito, o preconceito em relação a isso é muito grande. É isso. Se a gente não fala sobre isso, como a gente vai cuidar dessas pessoas e ajudar essas pessoas a sair desse lugar, né? Se é que quer, se é que tem que sair, se é que não é se adaptar a viver da melhor forma possível dentro deste universo, dentro deste lugar, com dignidade, com o mínimo de dignidade. Completamente. O que você fala traz uma coisa muito interessante, que eu estava pesquisando a partir de uma fala do Vladimir Safatli, que é um filósofo, professor da USP, e ele fala justamente da ditadura, né? Barbacena atravessa a ditadura, né? Porque vai até 1980. Então vai até um pouco depois. Você imagina, se já acontecia isso em outras épocas, imagine na ditadura. Então ele pega e fala da ditadura, por exemplo. Na ditadura morreram 500 pessoas. Muitas outras foram torturadas, muitas outras foram violentadas, muitas outras foram apagadas. Em Barbacena morreram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Chegava a época em que o índice de morte era de 16 mortes por dia. Alguém ouve falar de Barbacena? Não. Alguém ouve falar de... Esse dado, estou meio chocada aqui, porque eu não sabia. Mesmo. Eu só sabia por causa da faculdade. Sim, pois é. Só sabia porque eu tive essa formação dentro da universidade, né? Porque fora, você nem sabe, ninguém nem sabe. Nem sabe. Eu acho que quando a gente começou o processo, eu mandei o PDF. A gente tem o os PDF. meninos lerem. Mas assim, ninguém conhece, ninguém nem sabe da história. Sabe? Então assim... Pois é, são essas feridas expostas, porque eu acho que... Pois é, deu para pegar o discurso de Barbacena até que ponto? Deu para pegar tudo. Tudo. A fala dela, tudo, pegou, né? Tudo. Que é maravilhosa, massa. Então, outra coisa que é importante que eu destacar, assim, no discurso de Vânia, principalmente, é que... Obrigado, amor. Não, obrigado. Que principalmente quando ela fala com ele, eu espero que chegue no futuro o dia em que as minhas irmãs da verdade, as minhas irmãs que têm a possibilidade de encarar a realidade de acordo com o patamar da verdade, elas sejam benquistas, elas vivam isso, né? Elas vivem bem, né? A viver isso de uma forma bem e não ser excluída e não ser menosprezada. Então a gente pode traçar um paralelo com o último ciclo de debates de Foucault, se chamava O Governo de Si e dos Outros, a Coragem da Verdade. É a última publicação que se tem de um ciclo de debates de Foucault. E nesse debate ele discute a parresia. A parresia seria para ele, enfim, discutindo dentro desse ambiente também, e discutindo a partir do princípio de que essa fala louca, enquanto ética de existência, é uma fala parresiasta. Por quê? Esse sujeito é parresiástico, né? E a partir do momento em que você tem uma familiaridade com a verdade, você fala, as minhas irmãs pertencem à verdade, são a verdade, a parresia é caracterizada por você estar, pelo parresiasta, estar em uma situação subalterna
ao que ou a quem o discurso se endereça. Então, seu discurso se endereça a um médico que é chamado, dentro desse coisa, de alta nobreza. Né? Há uma posição hierárquica, pensando a alta nobreza, mas você desafia porque ele está num lugar superior a você, dentro de uma hierarquia social. Né? Mas a Vânia, ela diz a verdade dela, obviamente, mas é uma verdade social, que desafia esse discurso da representação, que desafia esse discurso da teoria filosófica, ou seja, eu vivo na pele essa dor aqui, entendeu? Então é disso que eu estou falando, é a partir desse lugar que eu falo. Você já sentiu isso? É uma pergunta dela para ele, né? É super forte isso. Representação da dor versus a dor na pele. A empatia presente no discurso da indignação e da rebeldia, a posição do conforto do doutor, isso é bem interessante, né? Essa fala é muito interessante, esse parágrafo é muito interessante, da injustiça, né? Porque você fala, a gente só não pode enxergar uma injustiça se a gente atingiu um patamar de conforto na vida, ou se a gente está morto. E esse morto pode ser morto enquanto vivo. Porque se a gente não olha o outro enquanto uma possibilidade de nos afetar e de nos sensibilizar, porque você é sensível à sua situação, mas também ao desdenhar do sofrimento, né? A problematização do desdenhar do sofrimento, que entra, eu acho que num patamar de problematizar uma política sádica, uma política do medo e uma política sádica, que é justamente uma das políticas mentais muito contemporâneas e atuais, né? Uma política do medo, uma política sádica e uma política que, de uma certa forma, faz com que alguns corpos se tornem um joguete, um entretenimento de uma sociedade sádica que dialoga com aqueles corpos de forma a jogar com eles, né? De uma certa forma, eles são um certo tipo de joguinho. Então, a dor, né? O sofrimento gera lucro, sempre gerou. E nessa sociedade não é diferente. Então, tem esse critério aí, né? O lucro, o entretenimento, ou seja, essa morte dele última, revelando o que é comum nesse tratamento, ou seja, você desafia, você quer sair daquele ambiente, você quer sair do enclausuramento, opa, você é morto, né? E dentro dessa sociedade a gente pode expandir isso para diversas outras realidades, né? Quem contesta de alguma certa forma, a gente tem Marielle Franco, que foi interrompida. Ela foi interrompida por quê? Não por acaso. Porque o discurso dela e o que ela tinha de saber-poder estava, de uma certa forma, desestabelecido. Ela não foi interrompida por um acaso. Então, esse discurso de contestação e que se passa no interior de um lugar fechado, digamos assim, de uma ala manicomial, se expande para a realidade. E está presente também na realidade. Porque a gente não pode achar também que essa realidade ela é completamente livre, que bom, que bacana. Mas quais sujeitos são interrompidos, quais sujeitos são interrompidos em sua contestação, quais sujeitos problematizam a realidade tal como está e quais sujeitos atuam em um combate através de uma política do medo e do cálice, transformando esses, aí lembrando uma fala, o título do livro do Marighella, né? Que é o inimigo do povo, transformando essas pessoas se colocam em justamente o contrário, né? Como elas abraçam e elas desnaturalizam opressões e injustiças que nesse capitalismo, que nesse neoliberalismo são naturalizadas. É isso. Conosco, porque é uma
olhar de dentro, né? Os outros convidados dos outros dias, eu tenho certeza que vai ser também muito interessante, mas são olhares que vêm de um outro lugar, então... Tamo junto. Obrigada. Gente, é isso, então.